alguém fala. Ó, entrou no ar. Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa live de hoje, já 9 horas, todo mundo um pouco cansado, mas foi o horário que a gente conseguiu organizar e juntar essas 4 referências aí em Santa Catarina e no Brasil no tema da homeopatia, do trabalho na visão de saúde integral. Então, agradecer muito a Karen Denez, com quem a gente começou o diálogo e trouxe essa provocação, esse convite para fazer uma reunião, uma conversa a partir da live que nós temos aqui sobre o uso da homeopatia no enfrentamento ao Covid, mas também o que embasou, quais foram as bases técnicas e científicas que deram origem à nota técnica para as práticas integrativas e complementares em saúde, que foi apresentada para o governo do estado de Santa Catarina e que tem também tomado algumas dimensões municipais, né? Então é um tema super importante, a gente acredita muito na visão de saúde integral, né? O mandato é um defensor das práticas integrativas complementares em saúde, a gente acredita muito que a saúde, a partir de vários aspectos, né? De sociedade, de meio ambiente, assim por diante, então é um tema do qual a gente também tem muito interesse de conhecer e de dividir e socializar com vocês a partir aqui das nossas redes sociais, né? A gente pede para todo mundo que está acompanhando a live também durante esse período ir compartilhando, comentando para ampliar o engajamento, né, e o envolvimento das pessoas e agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo para esse debate, né? Eu vou abrir aqui para que as nossas convidadas se apresentem rapidamente, né? E depois eu lanço a primeira pergunta para a gente começar o nosso debate. Quero agradecer a vocês todas, as 4, sei que algumas ainda estão aí no final do seu trabalho, né, da sua jornada de trabalho, então agradecer mesmo essa disponibilidade. Muito obrigado e deixo aberto aqui para vocês se apresentarem na ordem que acharem melhor. Eu sou Karen Denez, eu sou farmacêutica e trabalho como homeopata desde 1993. Né? Conheço, então, todo esse trabalho da homeopatia há muito tempo. É isso. Eu sou a Ideia Viara, sou presidente da Associação Médica Homeopática de Santa Catarina e sou pediatra homeopata desde 1995. Marisa e Paloma foram minhas professoras. Eu sou Marisa Assunta Fantin Ribeiro, eu também sou pediatra, acabei pediatria em 79, e depois, em função de meu primeiro filho, Júlio, ter tido muita bronquites, assim, sérios episódios de bronquite, asma brônquica, e foi com a homeopatia que ele conseguiu recuperar a saúde, melhorar. Tem uma história muito linda que a gente passou juntos. Então, foi aonde que em 84 eu fui para Curitiba fazer esse curso da homeopatia, né? Foram 3 anos com o Dr. Gamarra e todos os outros mestres que eu agradeço muito, né? E desde então a gente foi fazendo essa transição, atender a criança, adultos, porque a homeopatia ela é uma especialidade que pega todos os níveis, né? Então, eu vou deixar a Paloma se apresentar, depois eu falo um pouquinho mais da homeopatia. Obrigada. Moro aqui em Florianópolis e agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa live, né? Junto com o Marquito. Então, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Paloma Meireles Escolto, sou de Curitiba e moro em Itajaí desde 1980 e comecei aqui a vida como otorrino. Depois que conheci a homeopatia, larguei a minha especialidade cirúrgica para a clínica, onde o que me motivou também, assim como a Marisa, foi minha filha que era asmática e que eu não via assim, um recurso de cura na alopatia. Sim, de viver bem, tomando medicações e tudo. E quando eu conheci a homeopatia e os efeitos da homeopatia na minha família, na minha filha principalmente, daí eu me vi motivada e de lá nunca mais parei. Daí a gente fundou um curso junto com a Marisa e mais outros colegas em 1993, há 28 anos, né? 27 anos. A gente fundou o curso e estamos lá até hoje,
apaixonados, estudando sempre. Eu estava agora, ainda estou no consultório, estava assistindo uma aula do método da sensação, homeopatia contemporânea, e a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, é uma coisa muito boa. Muito obrigado pelas apresentações, Paloma, Marisa, Aide e também a Karen, e reforçar para todo mundo que está acompanhando, a gente está aí com quase 190 pessoas acompanhando online agora, ao vivo, então bem legal, tem um alcance bem importante. Quem estiver acompanhando também, se quiser compartilhar nas suas páginas, também amplia o alcance e a gente consegue ter maior interação, né? Então, para nós é bem satisfatório assim, poder estar fazendo esse debate, né? E aí eu abro perguntando quais são os princípios da homeopatia, né? O que leva a homeopatia a ser vista nesse momento como uma opção, né, para o enfrentamento à pandemia. E aí eu deixo aberto para de vocês que quiserem fazer essa fala. Essa fala aí, a gente decidiu que eu ia começar, porque realmente a homeopatia é uma grande paixão, como diz a Paloma. E a homeopatia, ela se baseia na primeira lei muito importante, que é a lei da semelhança, lei da similitude, né? Ela já é uma especialidade médica aqui no Brasil, reconhecida há mais de 20 anos, desde 1980, né, que ela é reconhecida, e que começou a se implantar bastante no Brasil, né, como especialidade médica. Então, o criador da homeopatia foi o Hahnemann, um alemão, que tem uma história muito bonita também, como é que ele foi que começou, né? E ele, então, como ele era uma pessoa muito capacitada, ele foi preparado pelo pai dele para ser um comerciante, né? O pai dele era um comerciante, ele foi preparado, então ele aprendeu muitas línguas. Então ele sabia mais de 8, 9 idiomas. E aí ele começou, assim, desde criança, a manifestar uma grande inteligência, né? Nas escolas, ele ia sempre adiante, recebendo bolsas. Naquela época era difícil de estudar, né? Nasceu em 1755. Então, ele acabou se formando e tal, mas ele viu que naquele momento na vida dele não tinha muito o que fazer na medicina. O que fazia em 1700 e pouco, em 1900, 1800? Era sangria, sanguessuga, não tinha medicamento. Então, ele acabou desistindo, ele disse para os pacientes dele, olha, não quero enganar mais ninguém, eu vou viver de tradução. E foi começar a traduzir livros, né? Ele foi ser médico particular de um conde, e quando ele foi traduzir um livro, uma matéria médica de cura, ele discordou do que estava naquela temática, e dizia que a quina funcionava porque era amargo. Tem alguém que está fazendo um ruído aí, será que é a Paloma que está mexendo em livros, Paloma? Bota ali. Precisa desabilitar o microfone, gente. Bota mute ali, Paloma, mute. Porque o ruído está atrapalhando aqui o ritmo aqui do pensamento. Então, ele foi traduzir aquele livro e viu que ele daí experimentou, foi tomar quina. E a surpresa dele é que quando ele foi tomar aquela substância, ele apresentou os mesmos sintomas que ele teve quando tinha tido a malária, que ele já tinha passado a malária. Aí ele se antenou para esse princípio da similitude, porque ele leu Hipócrates no original. E Hipócrates tem 3 princípios, grandes princípios, que é a lei da semelhança, a lei dos contrários e a lei da cura sozinha, via medicatis natura, deixar curar sozinho o corpo, né? Que ele tem essa força de cura interna. E aí, quando ele lembrou desse princípio da similitude, aí ele relacionou, quando estava com a malária, com os tremores, as febres, a sudorese, eu tomei a quina. E agora que eu não tenho a malária, fui experimentar essa substância, apareceram todos os sintomas da quina. Então, ele conectou as situações e formulou esse primeiro princípio da homeopatia, semelhante cura semelhante. Então, por aí, depois ele foi experimentando várias substâncias, né, que foi onde começou o grande fundamento da homeopatia. E o segundo princípio é a experimentação no homem são. Ela precisa ser experimentada, todas as drogas da homeopatia, todos os medicamentos, que são dos três origens, animal, vegetal ou mineral, eles são experimentados em indivíduos sadios.
Isso é o segundo princípio, experimentação e omissão. E medicamento único, usar um medicamento cada vez, único dinamizado, que é o dínamos, né? E chega um ponto que acima da diluição CH12, ele só tem energia. Por isso que a gente diz, a medicina homeopática, ela tem um outro paradigma, uma outra visão, porque nós não vamos combater, por exemplo, o vírus, no caso aqui do corona, a gente não vai combater o vírus ou uma bactéria, uma infecção, nós vamos reforçar a pessoa, a energia vital do cliente, do paciente, para deixá-lo fortalecido, para que ele, com a sua imunidade, crie um campo vibracional de cura que não vai permitir que entre infecção, que é onde a grande atuação da homeopatia, porque daí ela vai fazer essa cura profunda em todos os níveis, tanto no nível físico, no nível emocional, né, que também melhora muito as emoções, as ansiedades, os medos, e no nível da prevenção, porque você fica em estado de equilíbrio. E aí, então, o que aconteceu? A homeopatia, ela foi cada vez se desenvolvendo mais, só que sempre foi muito perseguida, porque o Hahnemann, desde aquela época lá na Alemanha, quando ele começava daí fazer curas, assim, muito profundas e diferentes, que ninguém conseguia curar, porque ele usava o princípio da similitude, aí começaram as perseguições, e ele sempre ia saindo de um lugar para outro, até que um dia teve uma nobre lá de Paris, a Melanie Deville, ela teve tuberculose. E aí ela descobriu que tinha lá no interior da Alemanha esse médico que curava essas doenças incuráveis na época, né, tuberculose. Então ela foi lá atrás dessa cura, foi de carruagem, demorou um tempo para chegar lá, e chegou lá, e realmente ela foi curada pelo Hahnemann, que na época ele já era viúvo e tinha 80 anos. E aí, ela tinha em torno de 40, 45. E ela convidou ele para ele ir para Paris, porque ela disse, não é possível que uma ciência tão magnífica fique escondida aqui nessa cidadezinha, Meissen. E aí, ela trouxe ele para Paris, casaram, acabaram casando, se apaixonaram, história bonita, né? E daí, lá em Paris, ele começou a fazer curas maravilhosas também. E aí os médicos de Paris começaram também a persegui-lo, e levaram até o ministro da Saúde, veja só. E aí queriam que ele parasse de trabalhar, chamavam ele de charlatão, porque estava fazendo as curas impossíveis, né, ditas impossíveis. E o ministro, muito sábio, o que ele respondeu os médicos parisienses? Se a homeopatia é uma quimera, por si só, ela vai cair. Se ela é uma ciência, ela vai se fortalecer e vai continuar crescendo. E foi o que aconteceu. Aí vieram médicos de vários lugares para estudar com ele, e alguns até queriam combatê-lo, mas no fim acabaram ficando discípulos e expandiram a homeopatia. Então, no início de 1900, ela foi uma especialidade muito difundida, nos Estados Unidos, na Europa, na América também, na América Central, México. E depois, o que aconteceu? Novamente, teve uma pessoa, Flexner, que foi contratado pela Fundação Rockefeller para fazer a homeopatia, provar como é que funcionava. Como é que ela vai provar que funciona se ela é só vibração, se ela é só quantidade, só energia? Porque ela é colocada na água e daí muda o campo vibracional. E naquela época, foi antes de Einstein, não conseguia provar. Então, começaram a fechar todas as universidades. E foi aonde que ela decaiu. E depois, com o advento das epidemias, os homeopatas, inclusive Hahnemann também, ele usava a homeopatia e observavam que ela fazia muito efeito nas epidemias. Epidemia da cólera, da gripe espanhola, epidemia vários tipos de epidemias. Então, ela começou a se levantar de novo, porque nas epidemias era escolhido um medicamento que fosse o mais similar possível àqueles sintomas que a grande maioria dos pacientes apresentavam. E é um pouquinho difícil de explicar em tão pouco tempo, mas eu estou tentando ser bem, assim, sintética, né? Depois, se vierem perguntas, a gente procura responder.
E foi que a nossa equipe aqui de Florianópolis, né, as meninas, aqui, a Ide, Paloma, eu, a Luísa, que não está aqui, a Karen e as outras também da escola, quando começou essa epidemia aqui, essa pandemia do coronavírus, a gente pensou, gente, nós temos que fazer alguma coisa, seguir o exemplo de Hahnemann. Vamos fazer algum protocolo, vamos estudar, vamos fazer, né, descobrir né, o que a gente pode fazer no Brasil, aqui no nosso estado. E aí nós encontramos um campo aberto, terreno fértil, né? E das 3 semanas aí da pandemia, ali que nós estávamos aqui na quarentena, sentamos e procuramos todas as literaturas, e foi aonde que a gente se embasou para fazer esse protocolo, através de um mestre da Índia, Sankaran, que ele fez trabalho junto no Irã com outra aluna dele, que viram, assim, pegando todos os sintomas que o corona estava colocando, né, que é essa fraqueza, essa tosse, esse desfalecimento, essa dispneia, essa falta de ar, tudo que ele tem, né, a falta de gosto, a anosmia. Então, acharam que o medicamento que mais se assemelhava foi a cânfora officinalis, que é uma planta. E aí foi feito, então, foi fornecido cânfora para esses pacientes, e a surpresa deles foi que realmente funcionou. Melhoravam quem estava com a doença e ajudava a prevenir quem tomava a cânfora não pegava a doença. As pessoas que vibravam nessa sintonia. Então, com essa fundamentação e outros trabalhos, né, que foram estudados, nós decidimos, então, montar esse protocolo, né, e junto com as entidades médicas, CRM, ACM, que a gente foi levando para conseguir todo esse apoio, né, das nossas sociedades científicas, e daí passou pela Secretaria de Saúde do Estado, pela Vigilância Sanitária, e conseguimos fazer esse protocolo, a nota técnica, orientando como teria que ser feito. Então, foi aí que a gente arregaçamos as mangas, né, e começamos, como é que a gente vai agora implantar? E nós tivemos, então, um grande, assim, dá para dizer que isso também foi uma bênção, né, porque como a homeopatia já está muito divulgada na nossa cidade, então foi muito fácil para a gente usar aqui. E nós tivemos a sorte do prefeito de Itajaí, o doutor Ronei, que ele fez também o curso de homeopatia, ele foi nosso aluno. Então, ele se propôs a colocar em prática esse protocolo em Itajaí, né? Foi aonde que depois a Karen vai falar mais sobre isso. E a Paloma e a Ide também. E aí foi, né? Daí a gente teve, no início, uma situação lá que não deu muito certo, porque não estava pronto na vigilância sanitária, mas assim, a gente aguardou mais um pouco, conseguimos colocar tudo dentro das normas, e agora está de vento em popa, e tem muitos outros municípios que estão agora também querendo fazer, e já hoje teve 2 reuniões, né, justamente com Barra Velha, Joinville também está querendo, Pissarras, e lá no oeste também, Entre Rios, e Trombudo Central. Então, agora o povo está se mobilizando, porque realmente é muito eficiente a homeopatia, e pode ser usada em todas as idades, independente de comorbidades, não importa se tu está tomando qualquer outro tipo de medicamento. E é muito importante dizer que esse medicamento que saiu pelo gene epidêmico, que a gente, né, achou pelos sintomas, não é uma vacina. A gente não pode confundir, não é vacina. Então, é importante que isso fique bem claro. É o medicamento que é mais parecido com os sintomas que a Covid desencadeia. É pela lei da semelhança. Por isso que é importante esclarecer, porque os fundamentos, né, da homeopatia, o principal é essa lei da semelhança. E aí você vai conseguir tratar N pacientes. E também tem que explicar também que não é só a cânfora, que tem estudos no mundo, em outras regiões do Brasil que estão sendo feitas, que está aparecendo outros medicamentos, como arsênico álbum, briônia, fósforos, antimônio tartárico. Então, conforme as regiões, os sintomas eles se encaixam em determinados medicamentos, que é isso que a gente vai fazer nessa nossa tarefa aí de buscar essa ajuda, né? De mãos dadas com a alopatia, com todos os cuidados que recebemos do Ministério da Saúde, né? Não podemos deixar nenhuma outra situação aí de lado, né? Mas a gente vai estar juntos.
É isso. Isso, Vou falar um pouquinho. obrigado, Marisa. Isso, acho que pode complementar sim, pode ficar à vontade, tá? Para depois a gente entrar para outra etapa, que é essa questão, como é que está sendo esse diálogo com os governos municipais e estadual, mas pode complementar, pode ficar à Vou vontade. falar um pouquinho do que é gene epidêmico, e depois a Paloma fala um pouquinho da experiência da cânfora ali em Itajaí. Então, o gene epidêmico, né, segundo Hahnemann, numa epidemia não tem como a gente individualizar o doente, né? Normalmente, na homeopatia, o paciente que vem ao nosso consultório, a gente individualiza como ele sente aquela dor, como é que ele se sente, como é a pessoa dele, né? Que sentimentos ele tem com esta doença, né? Mas numa epidemia, a gente não poderia, várias pessoas dentro de um hospital, ou no hospital de campanha, 50, 100, 200 pessoas, como a gente vai para cada um saber como é a doença dele, né? Então, por isso que Hahnemann fala desse gene epidêmico, que é a maneira que você tem de ver os sintomas que são da doença, como a Marisa falou, a gente pegou todos os sintomas da Covid, que vieram lá da China, todo da Organização Mundial de Saúde, todos esses sintomas. A gente pegou esses sintomas e achou um remédio que melhor se encaixava nesses sintomas. Isso se chama gene epidêmico, né? Normalmente, o gene epidêmico, segundo Hahnemann, tem que completar o começo, o meio e o fim da doença, né? Como a Marisa falou, existem outros medicamentos, mas a cânfora realmente pega os 3 tempos dessa doença, né? E ela serve também quando você já está na UTI, ela também ajuda bastante. Nós temos vários casos, eu tenho alguns pacientes adultos que eu tratei aqui em Florianópolis, e as meninas também, que iniciaram com os sintomas da Covid, né, com febre, prostração, jogadas na cama, e tomaram a cânfora aí, não como profilaxia, mas como tratamento, tomaram a cânfora a cada 6 horas, e saíram tranquilos em 3 dias, estavam super bem, né? Pacientes minhas, inclusive, que já estavam com sintomas de câncer, já estavam fazendo quimioterapia e melhoraram bastante, né? Então, a gente vê que a gente acha o gene epidêmico e conforme os estados, porque está calor, porque está frio, como a doença acontece, né? Normalmente, os sintomas são mais ou menos esses, né? Mas, por exemplo, Rio de Janeiro está usando a quina, São Paulo está usando, e na França acabaram usando na UTI a briônio e fósforo. Então, aqui a gente vai ter também um atendimento de homeopatas, vai ter um site onde as pessoas vão poder acessar, tem 600 homeopatas cadastrados no Brasil, as pessoas vão ser atendidas gratuitamente por esse site, né, vão ter 600 homeopatas acompanhando, e eles vão poder ser atendidos individualmente. Você tomou a cânfora 3 dias, não melhorou, você vai fazer o seu remédio. Aí não é mais o remédio que cobre todos os sintomas do gene epidêmico, é o remédio de como você está adoecendo, né? Você está adoecendo, porque está deprimido, porque está em casa, porque essa doença levou você aqui e ali. Então, a gente pega todos os sintomas mentais e físicos dessa pessoa, né? Então, acho que a Paloma pode falar um pouquinho da utilização da cânfora, como foi em Itajaí, com a chegada daqueles navios, que ela utilizou a cânfora com bons resultados. Olá. Bom, aqui em Itajaí, inicialmente, chegaram 13 pessoas que vieram num navio, que fizeram passeio no Mediterrâneo. Já havia sido constatado alguns pacientes antes deles, mas eles chegaram e eu tive a oportunidade de tomar esses casos. Eles fizeram o tratamento deles, isso já foi lá pelo dia 29 de março. Eu retomei todo o caso de algumas dessas pessoas, e os sintomas que eles apresentaram foram sintomas universais, que estava sendo apresentado até então em toda a Europa, na Pérsia, no Irã, na Índia, na Itália. Então, como eles talvez tenham vindo diretamente, ficaram um tempo fazendo uma viagem pela Grécia e na Itália, eles trouxeram diretamente de lá. E sem mutação do vírus. E eles apresentaram isso aí. Foi uma febre baixa, dor de cabeça, dor de garganta, obstrução nasal e uma perda do olfato. Isso era uma coisa bem comum a eles, né? E depois eu pude constatar em outros pacientes também da mesma forma. Sempre essa mesma sequência, uma febre, uma dor de garganta, um nariz trancado, uma dificuldade para sentir olfato, diminuição do olfato, diminuição do paladar, um gosto amargo na boca, foi constatado em muitos desses pacientes, a boca seca, bastante boca seca, e desejo de tomar muita água, 1 copo, 2 copos de cada vez de água.
de pacientes relatarem até 5 litros de água tomarem durante o dia. Uma sede tão intensa que parece que nem aquela água mesma podia suprir tudo isso. E isso concursou juntamente com temperatura corporal, frio nas extremidades geladas, pés e mãos, e transpiração. Só que esse frio, ele tinha uma característica, de repente, dava um calor imenso no corpo, a pessoa era obrigada a se descobrir, e ao mesmo tempo aquele frio, era meio correlato o sintoma. Apresentaram também, nesse mesmo período, um certo desespero, um pavor de uma coisa ruim, de algo muito ruim que estava acontecendo que não ia dar conta. E vindo logo em seguida também, junto com uma tosse, que isso foi comum a muitos dos pacientes que a gente atendeu. É uma tosse seca, uma característica sem eliminação de secreção, e ao menor esforço desencadeava essa tosse. E ao menor esforço, uma grande fadiga. Isso foi o que a gente viu em vários pacientes. Então, esses sintomas foram cobertos também por cânfora. Todos esses pacientes que apresentaram esses sintomas foram beneficiados com cânfora. Todos os pacientes que a gente atendeu. Alguns, já num segundo estágio, a cânfora já não estava respondendo muito. A gente já precisou entrar com outra medicação. E geralmente o remédio que eu entrei foi com briônia. Briônia e arsênico. Mais que a briônia foi o arsênico. Mas isso aí também já vai dizer muito da individualidade e que órgão que pegou. A briônia quando pegou mais a questão pulmonar. Quando a tosse, depois de seca, já começou a ficar mais secretiva e mais intensa falta de ar. E o cansaço muito maior. Então, daí a gente entrou com briônia também. E isso, o que quer dizer? Que mesmo a nível de Brasil, aqui no Sul, talvez pelas características nossas aqui do Sul, de terem mais, uma região mais temperada, onde a gente vê mais marcado as estações de verão, inverno, outono, então, mais correlata com sintomas do Mediterrâneo, onde foi muito intensa, né, na França, Itália, Espanha, no Irã, né, onde se desenvolveu bastante esses sintomas, mesmo com os pacientes da China, de Wuhan. Então, isso conferindo que a cânfora, ela não só tratava os pacientes que apresentavam esses sintomas, como ela foi usada também como profilático. Os pacientes, eu tive retorno de 1.430 e poucos pacientes, que a gente entrou em contato, que usaram a cânfora como profilático. Desses 1.000, não chegaram a 20 que nos relataram que contraíram o Covid. E todos nenhum foi hospitalizado. A gente orientou que eles tomassem de 6 a 6 horas a própria cânfora. Então, o medicamento, além de profilático, ele faz o tratamento mesmo do Covid. E confirmando. Então, até agora, a gente tem mantido a cânfora. Se bem que a gente está na espera de poder começar a usar o coronarino, né? Se a gente já puder falar sobre isso aí. Não sei se alguém vai querer falar sobre ele. Não, a gente ainda não quer. Uma segunda etapa. O medicamento é um medicamento específico, né? Do Covid, mas ainda não foi liberado, está sendo estudado. Pressão que dentro de 15 a 20 dias a gente vai ter mais respostas para poder trazer para vocês essa grande novidade aí. Obrigado, doutora Paloma. Queria passar agora a palavra para a Karen, né? Para ela falar um pouco como é que está essa relação do ponto de vista das relações com os poderes públicos municipais e também com o poder público estadual, né? Como é que está esse diálogo, quais têm sido os avanços, também os entraves, as dificuldades, né? E queria deixar a palavra contigo, Karen. Obrigada, Marquito. Na verdade, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte. Primeiro, a gente entende que a política de práticas integrativas
e complementares, ela existe desde 2006 no Brasil, e pouco se avança nas pesquisas e nas oportunidades, porque a gente sabe que é uma política que não tem recurso próprio. Então, isso é um impeditivo, muitas vezes, para o gestor implantar. Nós tivemos agora, o que nós costumamos usar como fala nas práticas integrativas, é que tudo depende do bom humor do gestor. Se o gestor gosta, é simpático às práticas, a gente consegue avançar. E nesse momento nós tivemos, graças a Deus, bons gestores aí que gostam das práticas, que aceitam as práticas, né? Apesar de toda a política de nós termos práticas implantadas nos municípios. Mas, por exemplo, começamos esse processo com nós tínhamos um diálogo maior, que era Itajaí, cujo prefeito foi nosso aluno no curso de homeopatia, é médico, e com a formação, né, da escola em homeopatia. E nesse contexto, ele tem também implantado no município já o CEPIX, que é o Centro de Práticas Integrativas, e a rede também distribui gratuitamente o medicamento homeopático para os usuários. Então, é um município que, dentro do contexto Santa Catarina, ele está bem aportado nessa questão das práticas integrativas, e principalmente da homeopatia, o que facilitou muito o processo de diálogo com esse gestor e o início, né, do piloto do nosso protocolo na cidade, no município de Itajaí. Hoje, Itajaí já está distribuindo 150 mil doses para os usuários do município e já disponibilizou de antemão para os servidores da rede, que é muito importante, que são a linha de frente, né, desse combate aí ao corona, que estão mais expostos ao corona, um medicamento para que eles possam usar já como um apoio, né, complementar, diga-se de passagem, integrativo e complementar às práticas de recomendação que eles já têm adotado da forma que o Ministério tem recomendado. Cabe ressaltar novamente a fala da Marisa de que nós não estamos prometendo nenhuma cura com homeopatia, nós não estamos prometendo que a homeopatia vai simplesmente barrar a incidência do coronavírus, mas nós estamos apresentando uma possibilidade, uma ferramenta a mais para esse processo, né? E que, com certeza, na nossa avaliação de tanto tempo com a homeopatia, nós entendemos que ela é uma ferramenta de apoio muito importante, assim como ela foi e tem documentado na dengue, tem sido documentado em vários municípios na prevenção da dengue, né? E com dados estatísticos epidemiológicos importantes, de constatar que um município que fez o uso da homeopatia diminuiu para a incidência de 20%, que era 100, passou para 20%, de 80% para 20%, enquanto o vizinho dele, né, estava com incidência de 80%. Então, a gente tem que olhar para esses dados, né, e existe muito preconceito ainda. Apesar disso, como eu falei, nós estamos num momento muito oportuno no sentido da sensibilização, então, dos gestores, já que nós não temos alopaticamente nada que possa fazer uma prevenção de forma eficaz, né, e segura, como se diz na alopatia, que a gente precisa ter eficácia e segurança, mas a homeopatia, ela é uma prática integrativa reconhecida, é uma especialidade médica, é uma especialidade da odontologia, é uma especialidade da farmácia, é uma especialidade da veterinária, e ela é uma especialidade também da fisioterapia, e ela tem que ser respeitada também como tal. E nesse momento, politicamente, além de Itajaí, então, como exemplo, outros municípios resolveram adotar essa prática. Por quê? Nós temos também homeopatas que atuam na rede e que começaram a ter essa iniciativa nos seus municípios. Aí nós temos Trombudo Central, Entre Rios, que também já estão administrando medicamento na rede. E temos aí sensibilizado outros gestores, como Marisa falou, nós estamos dialogando com qualquer gestor que queira dialogar conosco, né, de forma voluntária, estamos ajudando nesse processo, porque nós entendemos que é importante, e aí nós temos Joinville sensibilizado, temos Barra Velha, Pissarras, tivemos um município lá de Belo Horizonte também, que aplicou já isso na rede, em Moema.
e tem outros gestores interessados nesse processo. Então, nós entendemos que é uma grande oportunidade, né, de mostrarmos que a homeopatia pode ser uma ferramenta aliada e complementar às práticas, né, que já se tem feito na área da saúde. E penso, Marquito, que acho que é importante a gente trazer esse debate cada vez mais para o segmento do executivo e do legislativo, né, no sentido de a gente fortalecer isso, fortalecer como uma política que e tendo recursos para isso também, recursos para que a gente possa cada vez mais mostrar as evidências, porque é isso que nos questionam, não tem evidência, mas também ninguém aplica e ninguém pesquisa e ninguém registra, né, então é importante, eu acho que é esse momento. Muito, muito legal, Karen. Queria também dizer que a gente, enquanto mandato, se aproximou bastante de uma comissão que tem hoje na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, né, que é uma comissão responsável pela política de práticas integrativas complementares em saúde na rede pública municipal. Está a Vera Bride, a doutora Vera Bride, está o doutor César, o doutor Murilo, tem uma equipe muito qualificada e que, inclusive, num debate a gente conseguiu aprovar uma diretriz orçamentária que abriu um programa que é Agroecologia e Segurança Alimentar e conseguiu disponibilizar um valor muito pequeno, assim, para as práticas integrativas complementares, que é muito longe do que poderia ser o potencial na promoção da saúde e nessa visão integrativa do qual a rede, especialmente da atenção básica, poderia tratar aqui no município de Florianópolis, né? Conversei com eles também criaram uma cartilha das PICs, né, para esse enfrentamento do Covid, e aí a gente tem até marcado um avanço, né, de fazer uma conversa mais ampliada. E já, assim, enquanto sei que a gente já conversou previamente, mas fica aqui também o meu compromisso de provocar o poder legislativo para ouvir essa demanda, para entender da importância das práticas integrativas complementares, da homeopatia nesse contexto, né? E tenho aqui uma responsabilidade com vocês de fazer um requerimento para a presidência da Câmara para a gente abrir esse debate ali sim, né? Então, acho que isso é bem importante. Uma outra coisa que eu queria ver contigo, né, especialmente contigo, Karen, como é que tem sido um pouco, como tu falou, existe ainda um pouco de preconceito, né, ou mesmo também, todo mundo está buscando a solução mágica, né, para a questão do Covid. Queria que tu abordasse um pouco mais esse tema, né? Eu acho que tu foi muito claro, assim, conjuntamente com a doutora Marisa, de que não é uma vacina, não é a solução, né? Mas é uma outra abordagem para esse tipo de doença, para a pandemia. Então, queria que tu falasse um pouco mais disso e também tu colocando na tua fala que existe ainda muito preconceito, muita crítica do ponto de vista de algumas outras linhas científicas à homeopatia e especialmente à homeopatia nesse contexto do Covid. Se tu pudesse esclarecer um pouco mais para nós, seria importante. Sim, então, falando da questão de preconceito, né, todas nós aqui que estamos nessa linha de frente eu diria assim, ó, nós estamos nos expondo naquilo que acreditamos, naquilo que vivemos, né, a nossa prática é o que nos move a estarmos aqui hoje falando abertamente sobre isso. As pessoas têm dificuldade de entender porque elas não conhecem a prática, né? Não fazem questão de conhecer a prática e simplesmente ignoram qualquer fala. E isso eu acho que é muito triste, porque quando as pessoas não querem nem sequer ler algo a respeito ou entender a lógica de racionalidade, que é uma racionalidade diferente daquela que se coloca dentro hoje como uma racionalidade oficial. Então, nós precisamos olhar para isso. Eu acho que falta conhecimento, Marquito. Assim como falta conhecimento também, por exemplo, do uso da homeopatia na questão também dos animais, né? Do tratamento de animais. Então, nós temos grandes profissionais atuando nessas áreas, tratando, né, desde das plantas, das plantações com homeopatia, e como é que as plantas respondem? Elas não têm resposta ao placebo. Você usa um medicamento homeopático e ela dá uma resposta.
né? Você usa um medicamento homeopático no animal e como é que você induz o efeito placebo nesse animal? Então, assim, não existe uma sugestão. Na verdade, o preconceito está na falta de conhecimento, de parar, estudar e olhar e ler o que se tem a respeito, né? Muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos, mas a gente ainda não tem apoio suficiente para demonstrar essa prática com mais recursos para as pesquisas, né? Falta mesmo incentivo à pesquisa, falta incentivo a publicações, né, nesse modelo. Então, eu penso que isso é uma questão bastante importante, assim, em termos de preconceito. E a outra questão que tu me perguntasse, eu acho que eu esqueci. Isso no preconceito, e a gente falou outra coisa que eu não lembro agora. Mas Não, que era essa questão todo mundo está buscando uma solução mágica ou uma vacina, né? Eu queria que falasse um pouco disso, que não é nessa perspectiva do qual tem se apresentado a homeopatia, né? Queria só se tu falasse um pouco mais, depois eu tenho umas questões para... Tá, então, é importante ressaltar isso, tá? Homeopatia, quando nós falamos em homeoprofilaxia, nós não estamos falando em vacina, nós estamos falando que é uma prática médica que tem como ponto filosófico vital o conceito de saúde a partir da energia vital. Então, o que é isso? Né? Na verdade, o que é energia vital? Energia vital já é um modelo filosófico que existe a partir dos filósofos vitalistas de muito tempo, então não é uma coisa nova, ninguém está inventando a roda. Hahnemann simplesmente fez estudos e fundamentou a base filosófica da homeopatia em cima do princípio vital, e em cima desse princípio vital, ele usou recursos medicamentosos que atuassem nesse princípio vital, numa lógica totalmente diferente da alopatia. Então, a racionalidade é diferente, né? E nós não estamos prometendo milagre nenhum, que fique bem claro. O nosso processo aqui é ajudar as pessoas no seu físico, mental e emocional, e principalmente nesse processo da cânfora, ela ajuda muito no emocional das pessoas nesse momento, principalmente nessa questão que a Paloma trouxe, né? Que é o medo e a apreensão que estamos vivendo por conta dessa pandemia, né? E é isso. Muito obrigado, Karen. Marisa, quer falar? A Marisa quer Pode falar, Marisa. Vai, Marisa, por favor. Já que a gente estava falando de pandemia, eu tive uma experiência pessoal há 11 anos atrás. Eu fui como voluntária trabalhar lá no Rio de Janeiro na época da dengue, que teve uma epidemia muito grande lá. Eles solicitaram médicos de todo o Brasil. E de Santa Catarina, por coincidência, foram 2 homeopatas. Foram eu e mais a doutora ali de Gravatal. Então, nós fomos lá, e eu tive uma experiência muito bonita lá, porque a gente também não tinha tratamento para dengue, né? O vírus não tinha tratamento. E nós levamos muitos medicamentos homeopáticos, né? As farmácias nos forneceram, e naquele momento, o gene epidêmico daquele surto de dengue foi um medicamento chamado Eupatorium, que dava aquela dor que eles sentiam, aquela dor profunda, aquela fraqueza, aquele vômito, parecia que ia desmaiar. E aí o Eupatorium, o que a gente fazia? As pessoas estavam lá tomando água, enquanto esperavam ser atendidos, eu passava lá, pingava 5 gotas em cada paciente, Eupatorium, e na hora, assim, eles vinham lá bater na porta, queriam mais, porque tinha passado a dor, tinha parado de vomitar, foi muito bonita a experiência. E eu presenciei um caso também, que até eu conto sempre para os nossos alunos, aí no primeiro dia de aula, eu conto esse caso, as meninas aí já estão cansadas de ouvir, falando aí tinha uma criança que estava sendo encaminhada pela pediatra para a UTI de um outro hospital, esse hospital que eu estava era o hospital de campanha, não tinha UTI. Aí ela estava encaminhando porque estava chocada, estava dengue hemorrágica, estava em estado gravíssimo. E eu falei com a mãe, que a mãe estava do lado, disse: mãe, me dê 3 características da tua filha, mas assim, aquilo que realmente é importante para caracterizar essa menina. Então ela disse: doutora, ela dá tudo que ela tem, ela é compassiva, ela dá tudo que ela tem é dos outros. Então ela geme com a outra irmãzinha, ela dava tudo. Ela tem muito medo de temporal. E o terceiro era hemorragia, que eu vi ali, né, dengue hemorrágica. Aí saiu o medicamento fósforo,
Eu tinha levado o fósforo, pinguei 5 gotinhas, só abri aqui a boca, pinguei 5 gotinhas, na hora ela sentou. Até eu me assustei, né? Mãe, o que foi isso? Chamei outro pediatra, olha aqui, a tua menina aqui, ia lá para a UTI, estava chocada. Imediatamente ela pediu para comer e recuperou a energia vital. É isso aí que a gente está falando, ela recuperou a vitalidade. No outro dia ela teve alta, as plaquetas começaram a subir, fizeram o exame, ela teve alta. Então esse foi o mínimo, é isso que a homeopatia faz. O eupatório era o gene epidêmico daquela circunstância da dengue. Mas naquela criança ali, o eupatório não resolveu, ela precisava do fósforo. Entendeu? Então, assim que funciona, a homeopatia precisa dessa individualidade. E é o que a gente está buscando fazer. Primeiro, a gente dá o gene epidêmico, na grande maioria responde, e depois a gente vai buscar achar o medicamento individual, naquelas pessoas que realmente não melhoram com esse gene epidêmico, com esse medicamento do gene epidêmico. Então, essa experiência foi muito rica para mim. E isso eu gravo assim, com muito carinho. E a partir de um outro paradigma da relação também com a doença, com aquele ser humano que está ali, com essas questões que vocês colocaram, né? Que é fundamental para quebrar o preconceito ou mesmo a crítica, né, colocada. Mas, viu, Marquito, eu sou um pouco mais otimista que a Karen. Eu observo, eu sou muito otimista, que tem muita gente que está buscando homeopatia, mesmo nos alunos da faculdade de medicina, tem vários pacientes, inclusive a Paloma tem uma filha que está acabando medicina, ela está lá com a gente, é nossa aluna, tá no último ano, ela foi lá. Então, tem muitos alunos, e eu fico buscando lá nos corredores do HU, que a gente dá aula de prática no HU, eu fico convidando, venham assistir a aula de homeopatia, porque assim, não faz parte do currículo tradicional da faculdade, é uma cadeira optativa quando tem, ou então eles têm que buscar. E outro dia eu encontrei um homeopata aqui no hospital, que eu estava procurando, assim, homeopatas para saber quem que podia atuar na UTI, né? Eu disse, tomara que tenha algum homeopata. Daí eu descobri, e ele tinha sido acompanhou a gente em nossas aulas práticas, e depois ele fez homeopatia em São Paulo, se formou, fez clínica médica e foi fazer homeopatia em São Paulo. Então, tem muitos homeopatas aí que estão meio escondidos, e que agora eles estão querendo também colaborar e ajudar. Por quê? Porque eles sabem que a homeopatia é um recurso maravilhoso. E aqueles colegas que não ainda, os alopatas, né, que ainda não estão ainda imbuídos desse espírito, é porque eles não conhecem, eles desconhecem. Então, para mim, eu fico com compaixão, com pena, porque nós temos 2 tipos de recursos. Nós temos um recurso alopático, que a gente pode usar, e temos homeopático, que por opção a gente escolheu esse caminho. Mas quando a homeopatia também, ela tem os seus, como é que a gente diz, assim, as resistências, né, as suas deficiências, porque ela não é também para tudo. Então, quando ela tem essa dificuldade, a gente usa a alopatia. A gente não vai deixar um paciente sofrer se a gente não achou o remédio. Mas, normalmente, a gente acha. Por exemplo, a gente trata amidalite, trata doença, artrite reumatoide, trata psoríase. Estou cansada de enxaqueca, então, todas curam com homeopatia. Meus pacientes, assim, mioma, tudo. É importante falar que são níveis de doença, são níveis de saúde, né, Marquito, diferentes. Os níveis de saúde são importantes também, né, nesse contexto. Por isso que a gente fala muito dessa integração, né, dessa integralidade. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta, assim, nesse caso específico de enfrentamento ao Covid, de uma pandemia, né, e numa perspectiva de uma visão que a gente também vem acompanhando alguns estudos, e essa nossa conversa que está acontecendo hoje, ela surgiu de um bate-papo com a professora Patrícia, né, a Neca, ali que trabalha no núcleo de agroecologia, que trabalha com homeopatia com os animais e também na agricultura. Então estou me aproximando também dessas práticas. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né, então tenho essa aproximação. E justamente nesse contexto, eu queria que vocês falassem um pouco para nós, porque as pandemias, elas têm tudo, a previsão maior é que a gente vai ter ciclos e ciclos muito mais próximos, né, desse tipo, se continuarmos com esse modelo de desenvolvimento que a gente está vivendo hoje, né. Então eu queria que vocês falassem nesse contexto, né, de enfrentamento à pandemia, no caso da homeopatia como uma prática integrativa complementar, ela vem como mais um elemento
dentro de todas as outras estratégias de isolamento social, de quarentena, como uma perspectiva dentro da visão de saúde pública, né, e universal para todas as pessoas. Queria que vocês falassem um pouco disso, porque isso é bem importante deixar demarcado para as pessoas que estão acompanhando, né? Ó, a gente está com 370 pessoas ao vivo agora, nesse momento, então tem bastante gente acompanhando, sabe? Queria que vocês falassem um pouco disso, sabe? Eu penso que é o seguinte, que a Patrícia foi nossa aluna lá no curso também de homeopatia, né, e se ela estiver assistindo aí, um beijão para ela, e que tem a questão... A questão que a gente conversou esses dias, inclusive, que é uma só saúde. Na verdade, uma só saúde significa o quanto esse meio ambiente, o quanto esses animais que estão aí em confinamento, mas que servem também de alimento à população, eles estão sendo tratados e cuidados, né? Por isso que também a homeopatia é uma ferramenta nesse processo da agroecologia e de ser uma ferramenta que contribui para isso, e melhora, consequentemente, a saúde da população, porque também o alimento faz parte desse processo, dessa cadeia, né? O quanto nós precisamos ter alimentos saudáveis para que a gente possa também ter uma saúde melhor. Isso contribui muito, porque são substratos que ajudam a melhorar a atuação do medicamento homeopático e melhorar a energia vital. Então, eu penso que esse contexto de uma só saúde, ele é super importante na questão da homeopatia e na prevenção também de pandemias e de epidemias, né, que muitas vezes são geradas até por conta dos animais, né. Nessa minha visão. Aí as meninas podem complementar. Falar que a homeopatia, né? A homeopatia tem a função de aumentar a imunidade mesmo, né? Os estudos feitos mesmo em laboratório com células mostram que a homeopatia, ela aumenta a imunidade, aumentando a citocina, que age nos macrófagos e vai fazer com que o próprio paciente, é o paciente que vai se defender da doença, né? A homeopatia vem para fazer isso, mas é você com a sua energia que se defende da doença. Quando a gente tem um modelo da cânfora na pessoa, e a pessoa tem aquele modelo, quando a doença vem e ela é parecida a esse modelo, né, ela encontra essa barreira porque essa pessoa já desenvolveu esses sintomas, né? Então, ela está ali para defender. Então, ela tem a função de aumentar a imunidade mesmo, né? Isso já tem estudos de laboratórios comprovados. Essa semana teve uma live bem interessante com a doutora Carla Landino, que é do UFRJ do Rio de Janeiro, onde ela fez todos esses trabalhos mesmo em laboratório sobre a imunidade, e a homeopatia aumenta a imunidade mesmo, né? Então, a gente pode ajudar por isso também, né? Sim, complementando essa fala da ID, eu fui professora de homeopatia na FURB, né, um tempo, e lá eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o professor de imunologia, onde nós testamos também o uso do medicamento homeopático, e medindo IgG, aumento de IgG, né, em cobaias, é claro, e que a gente viu que teve resultado também positivo. Então, nós publicamos esse trabalho no Congresso Brasileiro de Imunologia de 2000, né, onde nós conseguimos, então, essa publicação inédita lá na área de imunologia, falando de homeopatia, né, demonstrando aumento de IgG no organismo. Então, acho que, assim, a gente volta a frisar a importância de nós termos linhas de pesquisa voltadas também para a homeopatia, né. Complementando o que a Ide falou aí sobre a doutora Carla Landino, lá do Rio de Janeiro, na live que ela deu, eu também assisti, e eles fizeram um trabalho de campo, pegaram 600 crianças em Petrópolis, para ver se realmente funcionava a homeopatia. Aí eles pegaram, dividiram, fizeram um trabalho duplo cego, ninguém sabia se estava tomando o medicamento, se estava tomando o placebo, e eles estavam estudando o efeito do influenzinum, que é eles pegam a influenza, que é um nosódio, um bioterápico, transformam essa influenza numa substância que depois feito o estudo, e chama-se influenzinum, que ele protege, né, contra o vírus da influenza. E a surpresa deles que realmente aqueles que tinham tomado o influenzinum, parece que 80% não pegou nada, só alguns que pegaram. E os outros do placebo pegaram normal, pegaram bastante gripe, né?
Eles fizeram nas grávidas, né, Marisa? Eles fizeram nas grávidas, na época do H1N1. E depois 1.000 grávidas no H1, né, N1, que é a mesma coisa que deram também, né, o H1N1 dinamizado, né, com homeopatia, nenhuma teve a doença. Entendeu? Então, tem muitos trabalhos por aí, só que, assim, as pessoas talvez não saibam onde buscar, né, para ver a resposta. E a gente precisa fazer, como a Karen falou, precisamos publicar mais, fazer mais trabalhos. Inclusive, essa atuação agora aqui em Itajaí, está sendo feito um protocolo para depois fazer a pesquisa, um questionário para saber quem tomou, depois eles vão fazer todo um estudo, um levantamento das pessoas que tomaram e o que tiveram depois, vai ser acompanhado. Então, é um trabalho bem profundo. Que nos espera. Que bom que tu falou disso, Marisa. Eu queria justamente fazer essa questão, né? Hoje, para instalar uma política dessa, vamos chamar assim, né? De utilização geral para a população de um município, vocês sabem qual que é o custo disso, qual que é a condição de um município de instalar ou de implementar essa política, né? Falo isso porque a partir depois dessa nossa conversa, a gente vai fazer duas ações. Uma é uma indicação para o Poder Executivo, para o secretário municipal, para que ele olhe para os outros municípios que estão fazendo, para a produção que vocês realizaram, a nota técnica, e ele também busque o diálogo com essa equipe para implementação no município de Florianópolis. E nós também vamos oficializar a Câmara Municipal para a gente fazer essa discussão dentro da Câmara Municipal também, né? Mas é importante a gente dialogar e saber com vocês o que vocês têm de ideias de como que seria esse custo, né? Só para a gente também ir para esse outro campo, né? Pode falar, Marquito, esse curso, isso é uma coisa bem legal, né? Porque, assim, além de tudo, nós conseguimos para a gestão pública, por exemplo, o município de Itajaí, que vai ser administrado uma dose para a população, uma dose única do medicamento, nós conseguimos, com o Laboratório de São Paulo, o custo de R$1 por dose. Né? O que é, assim, um valor super baixo, né? Claro que daí tem transporte, impostos, mas, assim, em questão de gestão pública, o custo de R$1 é muito baixo para um município como Itajaí. E a gente também tem aí os custos que estão sendo adicionados, porque a gente está pedindo também que sejam acompanhados os dados, e essa prerrogativa também está na nota técnica, de que tem que ter um monitoramento e relatório de gestão, para que esses dados depois também sirvam para a pesquisa, né? Então, existe aí dentro, pelo menos no início desse projeto do município de Itajaí, tem essa possibilidade de fazer daí o monitoramento dos dados também através, né, de um serviço prestado para a prefeitura, que daí eles vão fazer um edital e tal, edital não, mas um chamamento, né, para ver com quem ou como pode ser feito isso, mas já tem até um modelo, um boneco para se fazer, porque é importante que esses dados também sejam registrados, mas o custo básico é esse do medicamento, né, o que tem que ter a organização da rede para a dispensação do medicamento no município, e também daí um registro dos usuários que vão receber esse medicamento para que posteriormente eles sejam monitorados, né? Então esses dados sejam avaliados e monitorados aí pelo município. Os custos seriam esses, tá? Muito bom. Doutor Marcos, por favor. Eu gostei muito que você falou que vai conversar com o secretário de Saúde. E ele, o doutor Carlos Alberto Justo, com certeza ele vai aceitar, porque nós fomos colegas de turma. E ele é uma pessoa muito capacitada, é uma pessoa que nos abriu, ele era diretor do HU no tempo que estava fazendo lá a homeopatia, e o doutor Lúcio Botelho, que foi reitor lá da Universidade, da UFSC, também nos abriu as portas para implantar a homeopatia. Então, quero dizer que eu tenho que ser grata a todos esses meus colegas maravilhosos que eu tenho, o doutor João Guizo, que está na CM, que ajudou a fazer também o protocolo diante das entidades médicas. Então, eu só tenho que agradecer, porque a gente está assim, ó, cheia de bênçãos, né, Ide? Ótimo. A ideia é falar uma coisa, a ideia. Eu acho que sim. Eu ia falar que aquele dia o doutor Marcos Giost, lá de Itajaí, que é assessor do Vonê, falou
que o custo da homeopatia, para dar para a população, é muito menor do que 10 pacientes internados na UTI durante 30 dias. É isso que ele falou. Isso é bem importante a gente destacar. E é importante também a gente destacar uma questão que essa proposta ela não quer invalidar todos os outros protocolos, né, de enfrentamento ao Covid. Na verdade, é uma proposta que se acumula na perspectiva das práticas integrativas complementares, né? E aí eu até quero falar com vocês, assim, no sentido de a nossa tentativa de diálogo agora com o Dr. Paraná e também com a Câmara Municipal, eu sempre vou colocar em diálogo junto essa comissão das práticas integrativas complementares que atuam dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, porque eles também têm um diálogo bem próximo e serão quem nos sustentam também do ponto de vista dessa prática, né? Então, acho que a gente vai por esse caminho, sabe? É um compromisso que eu deixo aqui com vocês, né? Queria, assim... Pode sim, a gente está com 1 hora, eu acho que a gente já pode fazer uma rodada de finalização, mas pode falar, Marisa, por favor. Quarta-feira agora, dia 13, quero dizer, dia 13, dia 20, a Secretaria de Saúde está organizando a Karen sabe bem, fala, Karen, para todos os médicos das redes, para participarem de uma preparação, assim, né, de um aprofundamento para poder exercitar, fazer justamente essa parte da prevenção, da homeoprofilaxia. Na verdade, Marquito, nós conseguimos, além do protocolo, ter sido usado o protocolo que a Associação Médica Homeopática de Santa Catarina fez, como balizador aí para esse documento da nota técnica, nós conseguimos também um espaço, né, agradecendo aí todo o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, o nosso governador também que deu apoio para isso, né, é importante ressaltar, um espaço no Telesaúde, né, a Gisele, como coordenadora das práticas do Estado, no Telesaúde, um apoio para a gente fazer dois momentos com atenção primária aí, da saúde, para explicar sobre o protocolo e fazer um treinamento sobre o protocolo com os profissionais da rede, tá? Da rede de atenção primária, que é bem importante, né, para eles entenderem o processo todo do protocolo. Então, dia 13 e dia 20, às 16 horas, vai ser disponibilizado esse trabalho, essa conversa, né, essa roda de conversa aqui com o grupo que elaborou o protocolo para troca de informações e mais subsídios técnicos. Então, né, o pessoal que estiver assistindo aí, que for da atenção primária e da atenção básica, que possa participar com a gente, seria bem importante, né? O pessoal do Telesaúde deve passar um documento sobre isso. Karen, a Gabi mandou uma mensagem agora, que ela viu aí alguém perguntando, que é para esclarecer a diferença das cânforas, viu? Ela acabou de receber isso, se essa cânfora é aquela cânfora que as pessoas usam, tá? Então, isso é importante, né? A cânfora de uso homeopático, eu vou falar só da cânfora de uso homeopático para que ninguém confunda. Ela é feita a partir de uma planta, tá? Onde a gente prepara a tintura da planta chamada Camphora officinalis, e essa planta, onde a gente prepara uma tintura dela e depois prepara o medicamento homeopático, que ele é diluído a partir dessa planta, dessa tintura de planta, tá? E é preparado o medicamento na diluição 1M. Então, na verdade, não pode ser confundido, ninguém pode, numa farmácia alopática, pedir cânfora, que é usada externamente, né, que é muito usada externamente, para fazer uso interno de qualquer outra forma, ou mesmo as bolinhas, né, que alguém estava confundindo também com as bolinhas de naftalina, porque considero que tem cânfora, e aí eles estavam usando, meu microfone caiu de novo, estavam usando de forma errada, né? Então, há que se registrar que nós estamos usando a Camphora officinalis, que é uma planta da qual se origina, então, a preparação do medicamento homeopático, que é preparado a partir da diluição dessa tintura-mãe da Camphora officinalis. Tá? Que não é também a tintura da planta, tá? Nem é o chá. Outra coisa importante, a homeopatia não é chá, não é fitoterapia.
né? Isso é uma outra confusão que as pessoas fazem, né? Então, quando a gente pergunta, toma homeopatia? Eu tomo chá, né? Mas a homeopatia não é chá. A homeopatia o medicamento homeopático, ele pode ser derivado do reino animal, vegetal e mineral, mas ele sofre um processo de dinamização, ou seja, a gente passa por diluições, né, da origem desse medicamento, e também sucções, onde esse medicamento é preparado para ativar a força vital do medicamento para atuar na energia vital do paciente. Então, é bem diferente. Busque informações, as farmácias homeopáticas de Florianópolis, por exemplo, do estado todo, podem contribuir com essas informações também, os farmacêuticos. Caio. E vocês têm, Karen, vocês têm algum site que tem essas informações da associação para as pessoas procurarem? Tem. Acho que a Karen no meu... Tem? Ela Vocês caiu querem aí. passar para o pessoal? Desculpa, gente, caiu tudo agora. É a Associação Médica... Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Uhum. Oi, tá. Gente. Fala, Aide. Quer passar a ideia? Ou... Isso. Estou conseguindo escrever aqui. Está aqui embaixo. Isso, mas pode falar para o pessoal no áudio, que daí também o pessoal grava ali. Associação Médica. Ixi. É a AM, Associação Médica Homeopática de Santa Catarina. AM, Homeopática de Santa Catarina. HSC, tá? Esse tem no Face, tá? É o endereço do Face. Associação Médica ali o pessoal encontra... homeopatia, tá? Tá, o pessoal encontra informações, encontra essas questões que vocês colocaram também mais técnicas, né? Acho que a Karen caiu, de repente o Rafa ajuda ela a retornar ali, ela consegue retornar. A gente já está aí com 1h06 da nossa live, a gente vai encaminhar para finalizar. Queria deixar aqui aberto para vocês colocarem aqui umas considerações finais dessa nossa conversa, e a gente vai já finalizando para não passar e não cansar também todo mundo. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, bastante gente acompanhou durante esse período. Então eu deixo aqui aberto para vocês fazerem suas considerações finais, tá bom? Então, agradecer Pode ser, doutora Marisa. Vai, Marisa, primeiro, vai. Tá. Então, você é a última a fazer o fechamento, você é presidente da associação. Tudo bem. Eu quero agradecer muito esse convite, porque é uma possibilidade de a gente poder divulgar, além de divulgar a homeopatia como ciência que ela é, também divulgar a atuação, os efeitos poderosos, maravilhosos que ela pode ajudar a tantos pacientes, a tantas pessoas que estão nesse processo de sofrimento, de ansiedade, de medos e tudo mais. Então, se nós pudermos ampliar mais essa homeoprofilaxia nos vários municípios desse nosso estado de Santa Catarina, seria, assim, muito gratificante, porque toda a população vai ser beneficiada, pode ter certeza. E um custo é muito baixo, e os efeitos são muito eficientes e muito bons. Então, eu agradeço a oportunidade e a gente está à disposição para qualquer dúvida futuramente. Em outras, né? Em outras. Fala, Palomita. Então, também gostaria de agradecer essa oportunidade, Marquito, de nos trazer, assim, em evidência a homeopatia, da gente poder levar ao público, em geral, um pouco mais de conhecimento, desmistificar um pouquinho do que seja homeopatia. E que é uma ciência segura, é uma ciência médica, muito atual, e onde ela engloba o ser humano numa totalidade. Um ser humano que não é apenas um pedaço de carne, não é um exame clínico, e sim, ele vai trazer todos esses sintomas de dores, de sofrimento físico, junto com a causa, a questão emocional, que é o que detonou, o que fez com essa pessoa, com que a fez adoecer. A gente colocou ali na própria questão do Covid. Vários pacientes, por exemplo, vamos citar esses 13 pacientes que eu entrevistei, que chegaram, entrevistei alguns deles, né? Mas sabendo de todos eles. Dos 13 que chegaram do navio e que chegaram com Covid em Itajaí. Um foi para UTI. Outros não apresentaram sintoma nenhum. Outros um leve resfriado.
Então, cada um apresentou um grau de gravidade frente à infecção viral. Então, isso, o que foi? Foi não só emocional, como físico de cada um que falou. Então, a individualidade, a gente conseguiu ver ali, apesar de ser abrangido pelo mesmo medicamento, a gente conseguiu ver a gravidade de acordo com cada pessoa, a individualidade. Então, é importante que veja que a homeopatia, às vezes os pacientes vêm aqui por uma situação, levam o medicamento, tem um baita sucesso e querem oferecer o remédio para os amigos, parentes, familiares. Mas é um medicamento que ele é individualizado. E você deu essa oportunidade para a gente conseguir elucidar um pouquinho mais para o público em geral, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Paloma, pelo tempo também, pela disponibilidade para a gente fazer essa conversa, né? E é super importante também para a gente fazer esse debate, né? E conseguir também desmistificar muitas coisas, né? Agradecer também a doutora Marisa por essa oportunidade. Vou passar agora para a doutora Aide, então, e depois a Karen que retornou, conseguiu voltar, Karen. Então, agradecer como presidente da Associação Homeopática, essas minhas amigas maravilhosas, essas meninas que foram minha professora. A gente ficou 23 dias sentados, e a doutora Luísa, que não está aqui presente, né, que foi nossa aluna também, e a Kari, que fica puxando a gente, né, porque a Kari quer mais... Nós somos clínicas, eu, doutora Marisa, doutor Paloma, a gente trabalha dentro do consultório da gente, com os nossos pacientes, ajudando eles, mas a gente não escreve nada sobre isso, porque Hahnemann dizia, o que interessa é que a gente curou o paciente. Hoje em dia a gente não pode pensar assim, mas não estamos mais em idade de fazer nem mestrado, nem doutorado, nem ficar fazendo, né, pesquisa, porque a gente quer curar nossos pacientes. Mas tem gente que gosta de fazer pesquisa, a nossa amiga querida Karen, né? Então, ela de vez em quando enfia a gente umas frias, mas a gente vai. Mas agradecer todo esse trabalho que a gente fez e também dizer da nossa coragem, porque a gente botou a nossa cara para bater mesmo, gente, mas a gente botou sem medo, né? Essas meninas são valentes, todo mundo no Brasil aplaudiu a gente, né? E está todo mundo copiando isso de modelo, né? A gente teve coragem, fez, porque a gente, né, Marisa? A gente teve coragem e fez. E a Karen nos assessorou, né, minha amiga? Parabéns para todas, viu? Muito Parabéns. obrigado, doutora Aide. Obrigado, Marquito, viu, pela oportunidade. Obrigado sim, também por vocês a poderem estar aqui nesse tempo, conversando um pouco. E, Caio, para te fazer um desfecho... A gente fala quanto tempo quiser. A gente é apaixonado por homeopatia. Que bom. Que bom. Agora eu deixo com a Karen para fazer aí as considerações finais dela, para a gente finalizar a nossa conversa. Bom, primeiro, Marquito, obrigada pela oportunidade, né? Falar de homeopatia é sempre um tema que nos enche a alma, né? Então não é nem um pouco cansativo falar sobre isso. Se deixar, ficamos umas 3 horas falando. Mas, enfim, eu queria também agradecer, além da Marisa, Aide e Paloma, por terem comprado essa ideia, né? De vamos fazer alguma coisa. E muitas brigas foram feitas, e isso é verdade que a Aide trouxe, né, essa dificuldade de esse enfrentamento, de botar a cara para bater mesmo, porque o preconceito é muito grande, a gente leva muita porrada. A gente tem a Luísa também, a Luísa Marelias, que foi uma grande contribuidora desse processo, e a gente tem que fazer uma menção honrosa que é ela também. Além de toda a equipe que tem por trás os bastidores do nosso trabalho, que é todo o trabalho que conta com dentistas, médicos veterinários e todo esse grupo que trabalha muito pela homeopatia. Né? Então, eu queria agradecer demais, Marquito, vou te cobrar essa tua fala aí, dizer que eu vou ficar no teu pé, porque as meninas sabem o quanto eu sou chata, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás. E a gente vai cobrar ação aí sim, tá? E uma coisa importante, agradecer aí, a nota técnica de Santa Catarina foi uma nota muito importante, porque foi um dos primeiros documentos, foi o primeiro documento no Brasil,
né, a falar dessa questão das práticas numa Secretaria de Estado de Saúde, das práticas como aliado e dando referências, né, a documentos para que isso fosse embasado pelos gestores no uso na parte das políticas públicas. Então, é importante a gente destacar isso, essa ação, e que venham outras ações, né, que não só essa. A gente tem aí a dengue também, que está... não só o Covid, mas a dengue ainda está aí, né, na ponta, dando muitos problemas. Então, a gente quer que isso cresça, a gente quer que a homeopatia apareça, que a gente possa contribuir cada vez mais com a população, em termos de qualidade de vida e de olhar as pessoas como indivíduos, né, e não como mais um número. Então, isso é importante. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Obrigado também, Karen, obrigado a todos vocês, né, e dizer que tem esse compromisso sim. Eu justamente venho conversando, né, e até dialogando ali rapidamente com a Karen, mas queria também realizar esse processo, da gente saber um pouco mais, conhecer, se aprofundar um pouco mais para poder propor, né, e dentro também desse procedimento de propor em parceria com a comissão das PICs aqui na Secretaria Municipal, porque são eles que estão na prática no dia a dia, né, e fazer meu papel parlamentar também de diálogo, né, com o Poder Executivo, mas também garantir que avance esse debate dentro da Câmara Municipal. Então, agradecer bastante a presença de vocês todas, foi uma conversa super agradável, assim, super esclarecedora também, e agradecer a todos que acompanharam aí nos comentários, compartilhando, deu uma galera. Deu bastante gente, Nossos pacientes são bem fidedignos, são muito legais. Sim, a galera tá aí. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigada também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada para todos que Valeu. estão assistindo. Um abraço. Tchau. Tchau.